Thaís, nós reproduzimos algumas das frases do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mas ele largou de ser ministro da Fazenda agora? Essa é a leitura de hoje, né? Ele, na verdade, já começou há algumas semanas, né? O próprio sumiço dele nesse debate todo, pré-derrubada do IOF, as férias e em várias situações que ele não estava seu secretário executivo, o debate técnico também sem a participação dele, mas da semana passada para cá, dessa postura dele de dizer tem que ir para o STF mesmo, para reclamar o IOF, e essa coisa dele ter assumido a campanha do governo, né? Então, o Haddad deixa de ser o ministro da Fazenda e passa a ser o cabo eleitoral do governo Lula, né? Estrategicamente, do ponto de vista da política, eu não sei o quanto isso vai ajudar o próprio Partido dos Trabalhadores. Certamente não ajuda o Haddad, porque ele fala para quem já é convertido. E o apelido dele, o Tachad, já pegou entre a maioria das pessoas. Eu não sei o quanto politicamente essa inversão, né, do a gente está taxando... Mas ele está dizendo, eu sou Tachad, mas a favor dos pobres. Mas a favor dos pobres. Eu não sei o quanto vai reverter isso para quem pagou a mais, por exemplo, na taxa das blusinhas, né? Agora, não é bom para um país ter um ministro da Economia, um ministro da Fazenda, ainda mais num país como o Brasil, que demanda uma atuação extremamente responsável. Não é bom para um Brasil ter ter um ministro dessa importância assumir uma campanha política muito antes de deixar a cadeira. Leonardo, lá de novo, lá no comecinho do programa, eu estava lançando mão de uma figura de linguagem, que é o script de um filme de segunda categoria. A gente até pode considerar em qual categoria está esse filme do embate entre os poderes no Brasil. Não sei se estaria na primeira categoria, porque ele é tão repetitivo, né? Mas uma dessas figuras de linguagem de filmes que a gente tem é que só pode ser o script de um filme B, categoria B, cai nas mãos de Alexandre de Moraes decidir uma disputa deste tamanho entre legislativo e executivo, e aí essa oportunidade da gente examinar o papel político do STF. Já tivemos recentemente a regulação das redes, com forte participação do presidente e do próprio Alexandre, pelo voto dele, que é um voto significativo nesse sentido. Temos Alexandre de Moraes tocando adiante o inquérito do fim do mundo, e é o relator principal de todas as matérias que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro, e agora ele vai decidir entre Executivo e Congresso? Então, eu fico pensando se a gente não está caminhando para uma situação limite de maneira proposital. Vamos lembrar, né, que, além dessa questão do IOF, que pode gerar todo um terremoto no Congresso Nacional em função dos avisos, inclusive, que já foram dados, né? A gente tem que lembrar também que o ministro Flávio Dino realizou na semana passada, na sexta-feira, uma audiência sobre emendas impositivas, e há, assim, quem assistiu, eu assisti, a clara impressão de que o ministro está se preparando para decretar a inconstitucionalidade da impositividade das emendas, né? Então, assim, é tanta coisa que a gente tem as redes sociais, a gente tem a questão das emendas, a gente vai ter a reforma da lei eleitoral, não é? que tem que acontecer até outubro. O senador Randolph, líder do governo, já defendeu mudança na regra de eleição para senador, para ver se tenta diminuir aí a expectativa de ter um Senado muito de direita em 2026. Em vez da gente ter 2 votos, você teria só um, e aí o segundo iria numa expectativa de controlar esse processo. Então, assim, às vezes eu me pego pensando que o governo está querendo criar algumas condições estruturantes para ele virar esse jogo, né? Um jogo que está muito difícil, né? Uma pesquisa que acabou de sair agora para o Poder 360, está dando 20% de ótimo e bom para o presidente Lula, que 20% esquece. Assim. Para ele começar a competir, tem que ter 40%. Né? Ele está muito longe de onde ele tem que estar. Então, eu fico, às vezes, pensando se
se dentro das regras atuais do jogo, ele tem muita dificuldade, se você não vai começar a trabalhar para mudar as regras, né? E aí só uma última questão. Esses dias, jantando com jornalistas antigos, mas muito legais, eles lembrando o seguinte, que em 2007, o Congresso ter derrubado a CPMF, né, no auge da popularidade do Lula, foi uma maneira de dizer, olha, nós não queremos o terceiro mandato. E eu não sei se o que aconteceu com o EOF também não é um jeito do Congresso dizer para o presidente Lula o seguinte, olha, nós não queremos um quarto mandato, né? E essa coincidência tem deixado o governo louco e talvez a ponto, inclusive, de submeter de novo, né, o ministro da Economia ao ministro da Comunicação e a gente gerar toda essa confusão da qual a gente está falando. O Leonardo lembrou bem também a audiência pública no fim da semana passada, Daniel, no qual o ministro Flávio Dino praticamente deixa claro que vai mexer com as emendas e aí, de fato, é guerra aberta total entre os três poderes, no fundo, sendo que dois se aliam contra um. Esse é o seu cenário também? Assim, isso seria uma bomba nuclear nas relações entre os poderes. Existe uma percepção, e aí, sem entrar no mérito se é ou não, mas existe uma percepção muito forte no Legislativo de que o Supremo está fazendo um jogo combinado com o Palácio do Planalto, óbvio que o governo nega, e de que Flávio Dino é uma espécie de líder do governo ali no Supremo, e que está decidindo a favor do governo. Ele até agora martelou muito ali nessa questão de transparência e ritmo das emendas parlamentares, mas há um sentimento de que, de fato, pode vir alguma coisa na linha de declarar que emendas impositivas não têm amparo constitucional. E isso sim seria uma bomba atômica. Eu só completo, William, porque a gente fica tratando essa estratégia do governo, do nós contra eles, que foi colocada, como um grande arroubo, como uma grande loucura. E, de fato, se a gente for fazer um histórico, o Lula perdeu mais eleições do que ganhou quando foi por esse caminho. Quando ele ganhou, ele sempre foi por um caminho de conciliação, de esperança, de frente ampla, de defesa da democracia, né? Com esse discurso, nunca com o discurso do nós contra eles. Então, por que o governo está apostando nisso? A resposta que eu coletei, que eu achei interessante também, é a seguinte: todos esses programas sociais, marcas, bandeiras que o governo recriou agora, desde que Lula reassumiu, PAC, Minha Casa Minha Vida, Mais Médicos, nada disso engajou, nada disso mobilizou. E quando você tem um cenário tão escandalosamente polarizado, ainda que você tenha pouca popularidade, o que você precisa, condição essencial, é mobilizar, energizar sua militância. E o governo parece ter encontrado um caminho. Qual que é a contrapartida? Ora, quando você coloca ali no Twitter, como Trending Topics, Congresso Inimigo do Povo e Hugo Mota Anticristo, aí o troco vem pelo Congresso. Agora, William, tem uma discussão aqui interessante que é o seguinte, né? Onde é que vai virar conta dessa briga? Porque eu acho que é o que todo mundo quer saber. Escuta, quanto vai custar e quando essa conta vai chegar? A crise fiscal, ela é uma crise que acontece devagar. Ela chega devagar na economia. Qual é o sinal que a gente vê hoje da crise fiscal? A inflação que subiu nos últimos meses e o juro que está subindo por causa dessa inflação. Ora, o juro está subindo desde o ano passado, tentou uma trajetória de queda, não deu, mas o Brasil está convivendo com juros altos desde pelo menos 2022. E ainda assim, o crédito continua subindo a 2 dígitos. As famílias estão recebendo muita renda e estão gastando e estão tomando crédito. O dólar, por exemplo, que passou de R$6 no final do ano passado, hoje fechou a quase R$5,40. É o dólar americano que está perdendo valor, né? E o real, assim como outras moedas, estão se dando bem por causa disso. Nós vamos tratar da economia americana daqui a pouco. Mas aquelas crises que a gente estava acostumada, em que a crise cambial pesava mais, ou a crise monetária, quando a inflação disparava, como aconteceu nos governos passados, dificilmente ela vai acontecer.
A crise fiscal ela é uma crise de menor percepção. Ela começa com a crise de confiança, mas ela demora para virar uma coisa que os brasileiros sentem com muita força. E, politicamente, isso é favorável a Lula, porque a crise fiscal não vai estourar em 2026, até o final do ano. No fundo, você está nos fazendo refletir sobre o seguinte. Nós estamos diante de um quadro difícil, descrito pelo Leonardo, descrito pelo Daniel, por você e por mim também no começo do programa. A gente se pergunta o que é que eventualmente nos leva a acreditar num desfecho para isso, em função de que fatores? Você tem algum palpite, Leonardo, para encerrar a nosso segmento? Eu não consigo ser otimista, não, porque esse governo recebeu um cheque de 30 bilhões de dólares antes do governo começar, autorização para desconstruir todos os marcos fiscais, aumentou a arrecadação em média 10% por ano em termos nominais. Acho que nenhum país, nem em guerra, consegue fazer isso. E conseguiu cavar uma baita de uma crise com o Congresso. Então, eu não sei. Eu acho que esse Congresso, esse governo, ele se embanana sozinho. E com tantos aspectos positivos, né? Não teve crise internacional, como, por exemplo, o Bolsonaro pegou, né? Pandemia e guerra da Ucrânia. E mesmo assim a gente está aqui nesse ponto, então eu não vejo. Eu acho que dentro desse governo, forças, né, para conseguir reverter uma situação negativa que ele próprio criou.